que nessa quarta-feira, Senhor, não seja diferente. Que o Senhor continue, meu Deus, nos abençoando com o entendimento, com a revelação da Tua palavra, Senhor, edificando a nossa fé, fortalecendo-nos, Senhor, e nos ensinando, meu Pai, para que nós possamos transmitir a Tua palavra para outros. Senhor, Tu és a pessoa mais importante aqui nessa noite. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso professor, Tu és o nosso mestre. Que toda glória, toda honra, todo louvor e exaltação sejam dadas somente a Ti, ó Pai. Pai querido e amado, que a Tua palavra encontre lugar nos nossos corações. Para nós, Senhor, lembrando da Tua palavra, Senhor, andarmos em novidade de vida e nós não pecarmos contra Ti, Senhor. Molda-nos na Tua palavra, Senhor. Transforma o nosso caráter, meu Deus, usando, meu Senhor, a Tua palavra para nos ensinar, para nos moldar. Trabalha, Senhor, em nossas vidas, em nosso caráter, meu Deus, segundo a Tua vontade. Porque, Senhor, não adianta de nada, meu Pai, tudo que nós fizermos aqui. Se o Senhor Jesus vir arrebatar a Tua igreja, vir, Senhor, buscar o Teu povo para o encontro, Senhor, ali no céu, Senhor, e nós ficarmos, meu Pai. Então, ó Deus, que a Tua palavra esteja dentro do nosso coração. Que nós sejamos servos e servas vigilantes, Senhor. Que tenhamos, ó meu Pai, azeite na nossa lâmpada e ainda de reserva, Senhor. Para quando o noivo chegar, nós estarmos na Tua presença, Senhor, com as nossas lâmpadas acesas. Pai querido e amado, abençoa cada um, Senhor, que já chegou aqui nessa noite. Abre, meu Deus, o entendimento da Tua igreja. Ensina a Tua igreja, edifica a Tua igreja na Tua palavra, Senhor. Quando o veículo pelo qual o Espírito Santo vem para trabalhar é a Tua palavra, Senhor. Então que a Tua palavra entre em nossos corações para transformar e modificar as nossas vidas. Espírito Santo, Senhor, tem liberdade nessa noite, liberdade de agir, liberdade de falar. O Senhor pode fazer como o Senhor quiser, pois essa reunião é Tua, Senhor. A palavra é Tua, Senhor, o povo é Teu. E estamos na Tua presença, Senhor, para aprender de Ti. Assim, ó Deus, continua conosco, nos abençoe em tudo. Aqueles que ainda estão para vir, Senhor, traz em paz e fica conosco nessa noite, pois nós entregamos a Ti as nossas vidas e entregamos a Ti, Senhor, também esse estudo dessa noite, e que tudo seja para a glória, louvor e exaltação do Teu nome. Somente a Ti toda glória, honra, louvor e exaltação. Pai querido e amado, assim nós oramos e agradecemos e tudo nós Te entregamos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que você aplaude ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como sempre, eu gosto de estar pegando bem, mesmo se eu ficar aqui na frente. Só testando. Só testando, né? Glória a Deus. Irmãos, podem sentar em nome de Jesus. Eu vos saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. E também com um cordial boa noite. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, graças a Deus. Sejam bem-vindos todos. Todos são importantes nessa noite, todos são importantes na presença do Senhor. E hoje nós vamos ter mais uma parte, mais um capítulo do nosso estudo bíblico. Vamos ter mais um capítulo do seminário do Apocalipse, versículo por versículo. E hoje nós estamos iniciando o capítulo 9. Nós fomos até o capítulo 8 semana passada. Fizemos uma revisão de todos os acontecimentos desde a ascensão, desde o começo do governo do anticristo, e nós fomos até o final do capítulo 8. E hoje nós vamos ver aqui o capítulo 9. Amém? Glória a Deus. Eu sempre fico mais à vontade, vocês sabem como, né? Glória a Deus. Conversando com os irmãos aqui sem estar preso ao microfone. E eu gostaria de ficar dessa mesma forma. Não precisar ajeitar aí a câmera, tá bom? Glória a Deus. Eu estive assistindo as aulas através da internet. Ficaram uma bênção, viu?
Glória a Deus. Essas aulas já foram enviadas, já estão lá no Rio de Janeiro. O pastor ligou para mim e conversando comigo, nós estávamos conversando através do computador, da webcam, e eu falei para ele a respeito desse seminário do Apocalipse. Ele disse: envia para mim. Eu enviei para ele e recebeu tudo de uma vez. Glória a Deus, né? Isso é para a glória, honra, louvor e exaltação do nome do Senhor Jesus. E nós vamos dar continuidade hoje. Abra aí a sua Bíblia no livro do Apocalipse e procure aí o capítulo 9. Amém. Glória a Deus. Aqui na garganta. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, o compromisso, ter compromisso para com Deus é muito importante. Você conhecer a sua responsabilidade é muito importante. Se eu fosse ser mole, eu não estaria com os irmãos aqui hoje, apenas teria ligado para o pastor Severo fazer uma reunião normal de louvor, adoração e ele mesmo ensinar a palavra, porque eu fui novamente, acometido dessa tal de virose. Ontem à noite eu estava com a minha garganta inflamada, muito inflamada, e não dormi bem, passei mal quase a noite toda, tive febre hoje, e para que eu possa estar aqui eu tomei há poucos tempos, aqui uma meia hora atrás, um comprimido para poder passar aquela dor no corpo, Então, irmãos, eu podia muito bem dizer, ligar para o pastor Severo: pastor, estou com a virose, estou com dor no corpo, estou com dor nas pernas, não vou. Seria fácil e ele iria compreender, sim ou não? Iria compreender, Mas o meu senso de responsabilidade é muito maior do que a minha amizade com o pastor Severo. A minha primeira responsabilidade é para com Deus, e eu sei que aqui tem irmãos que vêm de longe, não é verdade, irmãos? Que nos visitam, que vêm de outras denominações, que estão acompanhando esse estudo. Então eu me esforcei para estar aqui, para não faltar, o que graças a Deus, ou bom ou um pouco enfermo, nós não faltamos até agora, não é verdade? Não faltamos nenhuma vez, em nome do Senhor Jesus. E que, meus irmãos, esse exemplo possa servir para abençoar a sua vida, meus queridos amados irmãos, e que o irmão aprenda a colocar em primeiríssimo lugar a sua responsabilidade para com Deus. Amém, irmãos? Amém. Sua responsabilidade para com a igreja, de vir para a igreja, de fazer as coisas certinhas, de não faltar, de ter aquele compromisso para com Deus, para com o pastor, para com o ministério. Mesmo que para isso seja necessário que nós venhamos a fazer o sacrifício. Deus, Ele responde e Ele honra os sacrifícios. Amém, irmãos? Amém. Há poucos minutos atrás, eu estava dizendo aqui que a minha vontade era só de estar deitado, por causa dessa murrinha no corpo, Mas eu creio que o Senhor Jesus aqui vai me abençoar, vai me dar graça para dar esse estudo todinho, e quando terminar, eu vou estar melhor. Glória a Deus. E vou para casa bom, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos, nós temos hoje um irmão que vem pela primeira vez, Nós não temos como costume, em nenhuma quarta-feira que nós recebemos visitantes, temos várias pessoas que nos visitam na quarta-feira, e nós não perguntamos de onde vem, quem é o ministério para a igreja, porque só existe uma igreja. É a noiva do Senhor Jesus Cristo. Se você pertence à noiva do Senhor Jesus Cristo, então é bem-vindo em nome de Jesus, Se você tem um nome escrito, que eu creio que tem no livro da vida, então faz parte dessa mesma igreja, faz parte desse mesmo povo. Seja bem-vindo, viu? Em nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, o capítulo 9 do livro do Apocalipse, ele é a continuação dos toques das trombetas.
Algumas trombetas são tocadas no capítulo 9. Glória a Deus. Depois do capítulo 9, nós vamos ver em seguida 2 capítulos parentéticos, 2 parênteses, que é o capítulo 10 e o capítulo 11 até o versículo 13. E aqui no capítulo 9 continua a narração dos flagelos, continua a narração dos ais e de tudo que vai acontecer, que vai envolver esse planeta depois que o Senhor Jesus Cristo arrebatar a sua igreja e que for dado início ao governo do anticristo aqui nesse planeta, aqui na face da terra. Esses eventos que nós estamos vendo até o capítulo 9, eles acontecem dentro de um prazo de 3 anos e meio. É a primeira parte da tribulação. A tribulação, ela é dividida em 3 anos e meio e depois mais 3 anos e meio. 1260 dias, 42 meses, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tudo isso forma 3 anos e meio, tanto no livro de Daniel como no livro do Apocalipse. Nós tivemos aqui desde o começo a explicação que os 7 anos de tribulação do governo do anticristo é a última semana das 70 semanas de Daniel, amém? Do qual Deus vai tratar com Israel e também com os gentios. Por que Deus nessa época, durante a última semana, que são 7 anos, não vai tratar com a igreja? Porque a igreja, ela foi arrebatada no capítulo 4 do livro do Apocalipse, quando termina a era da igreja. E quando Deus diz para João, João, sobe aqui, e ele olha e vê uma porta aberta no céu e sobe, e a primeira voz que falava com ele no meio dos castiçais, que eram as igrejas, agora não está falando mais com ele no meio dos castiçais, agora fala com ele lá do trono de Deus. E quando João sobe, ali é a figura, é a representação do arrebatamento da igreja. Amém, irmãos? Portanto, no nosso entendimento, na nossa concepção, a igreja, a eleita do Senhor Jesus Cristo, a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela não vai ingressar e não vai passar dentro da tribulação. Amém, irmãos? Eu creio. Claro que nem todos os que estão dentro das igrejas, dentro das denominações, nem todos os que se dizem crentes ou cristãos vão ser arrebatados. Uma grande parte da igreja vai ficar. Isso está representado nas 2 últimas igrejas, das 7 igrejas da Ásia, lá nas cartas, nas epístolas que foram dadas para João enviar às igrejas da Ásia. As últimas 2 igrejas são Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia, a igreja do amor fraternal, ela vai ser arrebatada. Mas infelizmente, Laodiceia, a igreja do direito do povo, a igreja dos direitos humanos, ela vai ficar para passar pela tribulação. E infelizmente, esse passar pela tribulação é morrer, é ser sacrificado durante o governo do anticristo. Amém, irmãos? Amém. Claro que, falando dessa forma, dando um resumo dessa forma, não pode ficar assim muito bem entendido, mas nós estamos aqui há mais de 2 meses, sabe, irmãos? Versículo por versículo, né? Trabalhando nos livros, indo e voltando dentro da Bíblia Sagrada, para nós chegarmos a esse entendimento. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 9. Vamos ler o primeiro versículo. Começa com o toque da 5ª trombeta. Ou seja, até a 4ª trombeta foi tocada até o capítulo 8. E agora nós vamos para o toque da 5ª trombeta. A 6ª trombeta também vai ser tocada aqui durante o capítulo 9, mas a 7ª trombeta só vai ser tocada lá no capítulo 11, versículo 15. Glória a Deus.
E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caía na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Glória a Deus. Meus amados irmãos, essa estrela que cai do céu não é um meteoro, não é um cometa, não é um astro celestial sendo jogado, sendo lançado aqui na terra. Essa estrela que João diz que viu caindo do céu à terra, é bem compreensível porque ele viu como que um facho de luz que se desprendia lá do céu, numa velocidade muito grande, descendo em direção à terra. Então, no entendimento de João, como ele viu uma luz muito forte, um facho de luz descendo, riscando o céu de cima para baixo, ele aqui descreve como se fosse uma estrela. Pois quando nós vemos aqueles astros que nós chamamos de estrelas cadentes, que na verdade são fragmentos de meteoros, são meteoritos, quando ele entra na atmosfera, a maioria deles deixa um risco de fogo, sim ou não? Aí as pessoas dizem assim, as estrelas estão caindo, mas na verdade, uma estrela nunca vai ter condições de cair aqui na face da Terra. Por quê? Porque a estrela é um astro muito maior do que o planeta Terra. A estrela que nós conhecemos mais próxima da Terra é o Sol, que é uma estrela de quinta grandeza, milhares de vezes maior do que a Terra. Então jamais uma estrela teria condições de cair literalmente aqui nessa Terra, sim ou não? Então nós precisamos conhecer a linguagem figurada, nós precisamos conhecer a linguagem simbólica, e precisamos conhecer também, entender a dificuldade, pastor, do apóstolo João em descrever certas coisas, pois ele está vendo com a sua visão de um homem que viveu há mais de 2000 anos atrás. Amém, irmãos? Então essa estrela que cai do céu, uma estrela cai do céu, não é um meteoro, é um anjo enviado por Deus para abrir o poço do abismo. Glória a Deus. Vamos ver isso na palavra de Deus. Versículo 1 diz que um anjo, uma estrela, caiu do céu na terra e foi lhe dada a chave do poço do abismo. Amém? Ora, se fosse uma estrela, um objeto inanimado, sem inteligência, como era que alguém poderia entregar uma chave? Logo nós entendemos que alguém entregou uma chave para esse personagem, que leva o nome de estrela, mas na verdade é um anjo. Amém? Ele tem inteligência para manusear a chave, e ele tem inteligência para dar instruções, coisa que nós vamos ver daqui a pouco. Então nós estamos vendo, nós estamos sabendo que se trata de um personagem angelical. Amém, irmão? Amém. Muitas pessoas, na especulação desse versículo, diz que esse anjo que está descendo do céu com a chave do poço do abismo, diz eles, alguns falam isso, que é Satanás. Mas na verdade, se nós formos entender e ler pelo contexto, não é Satanás. É um anjo a quem o Senhor Jesus confia a chave do poço do abismo, que fica numa região mais profunda, lá dentro do próprio inferno. Amém, irmãos? Amém. Então, a responsabilidade da entrega dessa chave é muito grande. Essa chave, ela vai abrir o poço do abismo, vai libertar um anjo-chefe, que vai liderar um exército de demônios que vai sair de dentro do poço do abismo no meio de uma grande fumaça. E eles têm uma obra para executar aqui na face da terra. Amém, irmãos? Amém. Então vamos ler na palavra de Deus. Versículo 2.
e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Quer dizer, era muita fumaça. A fumaça saiu de dentro do poço do abismo de tal forma que chegou a escurecer o ar. Amém, irmãos? É isso que está dizendo aqui. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Vamos até aqui no versículo 4 e vamos ver as explicações desses acontecimentos. Primeiro lugar, quem tem a chave da morte e do inferno é o Senhor Jesus Cristo, que Ele tomou, que Ele adquiriu por direito, por causa do sacrifício que Ele fez morrendo lá naquela cruz, comprando seres humanos de todas as línguas, tribos e nações. E Ele disse, se apresentou lá no capítulo 1, dizendo: eu fui morto, mas estou vivo e tenho as chaves da morte e a chave do inferno. Amém? Quem é então a pessoa que detém o domínio, o controle? Quem tem a chave é quem manda. Sim ou não? Sim. Então Jesus é quem tem o controle tanto da morte como do inferno. E agora nós encontramos um ser angelical com essa chave, tendo a autoridade de abrir o poço do abismo, aonde estão trancafiados, onde estão trancados e guardados uma grande quantidade de demônios. Logo, podemos entender que essa chave não foi devolvida para Satanás, uma vez que o Senhor Jesus alcançou o direito legal de possuir a chave da morte e do inferno. Amém, irmãos? Amém. Então o que é que nós entendemos? Quem tem a chave do inferno é Jesus. Portanto, esse anjo não é um demônio. Veja aí o que está escrito em Apocalipse 1,18. Apocalipse 1,18 diz o seguinte: e o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno, amém? Glória a Deus. E a detenção dessa chave é uma coisa muito séria. Por quê, irmãos? Nós estamos, claro, falando de coisas espirituais. Não é verdade, irmãos? Eu até nem acredito que seja uma chave física e literal que tranque uma corrente ou uma cadeia, mas é a autoridade que Deus usou para prender uma grande quantidade de demônios neste lugar chamado de Poço do Abismo. Então esse anjo desce com a autoridade de Deus de liberar, de soltar uma grande quantidade de demônios. Infelizmente, se a coisa já não estava bem na face da terra, pois o governo do anticristo, logo quando ele começa no capítulo 6, ele traz uma falsa paz e governa através da guerra. As consequências dessa guerra vai ser uma grande fome e uma grande carestia. Como consequência dessa guerra também vai haver pestes espalhadas no mundo todo. Nesse período vai haver um grande tremor de terra. Também vai haver chuva de pequenos, de meteoros, de pedras que vão cair incandescentes na face da terra. Também vai haver chuva de fogo.
neve, só que é fogo, chama-se Saraiva. Amém, irmãos? Então, dentro de todas essas coisas, ainda cai um cometa no mar e torna uma terça parte das águas do mar em sangue, assim como as águas do rio Nilo e das nascentes lá do Egito também se transformaram em sangue. E isso tudo são acontecimentos que vão acontecendo um após o outro, durante o período de 3 anos e meio. Mas, ainda sobre todas essas coisas, ainda também uma poluição desmanchada de alguma forma nos rios e nas fontes da água, e as águas ficam envenenadas. Ainda por cima, um anjo recebe a ordem de descer até o poço do abismo e solta e libera uma grande quantidade de demônios sobre a face da terra. Glória a Deus. Essa grande quantidade de demônios que vai ser solta sobre a face da terra é um ai dos 3 ais do 8:13, do capítulo 8, do versículo 13, pode olhar, que termina dizendo: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das vozes das trombetas que ainda serão tocadas. Então, o primeiro ai são esses demônios que serão soltos, literalmente, como um exército destruidor, terrível, sobre a face da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. 2. Esse anjo, ele traz ordens de Deus para que os demônios que serão soltos do poço do abismo possam fazer o que Deus quer que eles façam. Amém, irmãos? Versículos 4 e versículo 5 do capítulo 9. Pode ler junto comigo. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra. Então eles estão recebendo uma ordem. Esses demônios que estão saindo do poço do abismo, eles estão recebendo uma ordem para não danificar as árvores, para não danificar as plantações, as colheitas. Por quê, irmãos? Porque, como nós vimos anteriormente, houve saraiva, e uma grande parte das árvores e das plantações foram queimadas, sim ou não? Sim. Mas os seres humanos ainda precisam continuar vivendo na terra. Então, se esses demônios saíssem do poço do abismo com autoridade, se não fossem impedidos e eles saíssem destruindo toda a natureza, o restante das árvores, o restante das plantações, ficaria inviável o ser humano continuar vivendo aqui na terra durante os outros anos da tribulação. Por isso é que eles dizem, logo vemos que esses gafanhotos não são gafanhotos literais, não são aqueles bichinhos que dão em cima da lavoura e que comem as plantas, porque esses gafanhotos aí que saíram do poço do abismo, eles não vão danificar as plantas, sim ou não? Sim. Eles vão danificar apenas os homens. E aqueles que não têm o selo do Deus vivo selado nas suas testas. Quem são aqueles que têm o selo do Deus vivo selado nas suas testas? Onde foi que nós vimos isso? 144 mil. Os 144 mil selados de Israel, eles foram selados e eles estão na terra pregando o Evangelho durante esse período, e esses demônios não podem fazer dano, fazer mal a esse grupo. Foi para isso que eles foram selados, marcados por Deus. Glória a Deus. Vamos continuar a leitura, versículo 5. E foi-lhe permitido que não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão,
e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Meus irmãos, a palavra está nos dizendo, está nos ensinando, que o flagelo, que o mal, que esses demônios que vão ser soltos do poço do abismo, vão causar nos seres humanos, é semelhante ao dano causado pela picada de um escorpião. Quando uma pessoa ela é picada por um escorpião, o escorpião ele é peçonhento, ele é venenoso. Existem várias espécies de escorpiões. Existe o escorpião negro lá da África, que é a pior espécie de escorpião que existe. Ele também tem lá na Ásia. Aqui no Brasil, nós conhecemos o escorpião vermelho. Não é verdade? Às vezes ele fica maior, às vezes ele fica menor, mas o seu poder está no aguilhão da sua cauda. E quando ele pica alguém aqui já passou por essa má experiência? Não. Os efeitos da picada de um escorpião são terríveis. Primeiro, muita dor e inchaço no local. Depois, essa dor se espalha para todo o corpo, porque ele produz um alto grau de febre. Essa febre, dando dor em todo o corpo, ela produz dor de cabeça. Ela também produz uma espécie de tontura. A pessoa não consegue se equilibrar bem. E em certos casos, também vem com náuseas, com ânsia de vômito. Então a pessoa fica nessa condição, com muita febre, com muita dor no corpo, com muita dor de cabeça, com desorientação, visão turva, em alguns casos, náusea, vômito. Agora observe bem, o dano que esses demônios têm autorização para fazer nos seres humanos é semelhante ao mesmo dano do escorpião, do veneno, da peçonha do escorpião quando ela é inoculada no ser humano. Ou seja, eles vão causar uma enfermidade em que a pessoa vai sentir todos esses sintomas: dor no corpo, febre alta, dor de cabeça, náuseas, desorientação e um grande mal-estar. E essa doença, esse mal que vai ser causado por esses seres, vai durar 5 meses. Não é que eles vão agir, glória a Deus, por 5 meses. Eles vão trabalhar esses meses. Mas a pessoa que for danificada por eles vai ficar com esses sintomas, com essa doença, com esse mal, durante 5 meses. E durante esses 5 meses, essa pessoa que for danificada, que for picada, digamos assim, ela nem vai melhorar e nem vai morrer. É isso que está dizendo a palavra de Deus. É isso que está dizendo o livro do Apocalipse. Aí então, você imagina a situação dos homens, dos seres humanos, nessa época. A pessoa sendo atacada por um espírito maligno, atacada por um demônio, e o mal que esse demônio vai causar no corpo da pessoa, eles têm condições de ter um contato físico com a pessoa, e a pessoa vai adoecer. E essa doença vai trazer esses sintomas. Quais são os sintomas? Dor no corpo, febre alta, muita dor de cabeça, desorientação, visão turva e, em alguns casos, ânsia de vômito. Agora a pessoa, imagine, está sentindo esses sintomas que hoje são parecidos com os sintomas da dengue. Sim ou não? Não é verdade? Uma pessoa que é picada pelos Aedes aegypti,
ela fica com febre, ou não é verdade? Fica com o corpo todo dolorido, não é verdade? Sente muita dor de cabeça, em alguns casos dá vômito, dá diarreia, dá desorientação, é ou não é verdade? E se a pessoa não se cuidar, pode ser do tipo mais grave, que a dengue hemorrágica, as plaquetas ficam fracas e a pessoa começa então a sangrar pelos orifícios, não é verdade? Então já imaginou uma pessoa adoecer com esses sintomas e não ter remédio que passe, não ter remédio que cure, não ter médico que dê jeito, não ter hospital que resolva? E esses sintomas, esse sofrimento, essa agonia não vai durar 2 dias, 3 dias, 1 semana e fica bom. Não. Ela dura quanto tempo? 5 meses. 5 meses. É por isso que diz que os homens, que as pessoas afetadas vão pedir para morrer. Mas essa doença não mata. Apenas a pessoa sente os sintomas e fica sofrendo. Sofrendo. Um dia depois do outro. Um dia depois do outro. Eu posso ficar imaginando os hospitais que sobraram em pé depois do terremoto, depois da chuva de meteoro, depois da saraivada de fogo. Os hospitais que ainda estiverem funcionando, eu fico imaginando esses hospitais, povo de Deus, lotados, sem ter mais onde colocar ninguém, de pessoas sofrendo com esses sintomas. Muitos pregadores que eu já ouvi dizem o seguinte, que por causa desse versículo que diz que os homens buscarão a morte e a morte fugirá deles, que é o versículo 6, e naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. Eu já ouvi alguma especulação sobre esse assunto, pessoas dizendo que nesse período a morte vai estar presa, de forma que ninguém vai conseguir morrer. Mas isso não é o que está dizendo a palavra, não. Se uma pessoa, por exemplo, subir num edifício de 20 andares e de lá se jogar, claro que essa pessoa vai morrer. Já imaginou a pessoa cair num edifício de 20, 30 andares, cair lá embaixo, todo quebrado, todo cheio de fratura, todo cheio de hematomas, todo estourado e vivo? Não tem lógica, não tem condições de ser assim. Se uma pessoa, por exemplo, pega, nesse período aí, uma escopeta, uma espingarda 12, coloca e atira na cabeça, faz um buraco desse tamanho, e essa pessoa vai continuar viva? Tem lógica nessa especulação? Não. O que a palavra de Deus está dizendo, ela está se referindo a esse tormento. Está dizendo que aqueles que foram atacados por esses demônios, eles vão adquirir essa enfermidade que vai durar 5 meses. Só que essa enfermidade, ela só traz sofrimento. Ela não causa a morte. Mas imagine, irmãos, uma pessoa sofrendo com sintomas desses, dia e noite. Entra semana e sai semana, entra mês e sai mês, e a pessoa sofrendo de febre, dores pelo corpo, dor de cabeça, o corpo todo doído, todos esses sintomas. O que é que a pessoa vai preferir? Morrer. Não é verdade? Porque é um sofrimento que não passa, é uma dor intensa, é um sofrimento intenso. Ora, a picada do escorpião, quando uma pessoa é picada por escorpião, os efeitos da peçonha, do veneno do escorpião, duram no máximo 48 horas. Quando a pessoa tem um organismo muito forte, só dura 24 horas. A pessoa sente aquela febre, sente aquelas dores, sente a dor de cabeça, mas o corpo reage, os anticorpos reagem e a pessoa fica boa em 24 a 48 horas. Em casos mais extremos, é levada ao hospital, é aplicado soro,
né, o soro contra o veneno, e então essa pessoa fica boa. Agora imagine os homens que estiverem aqui na terra naquela época, vão ser atacados por esse exército infernal que a Bíblia chama de gafanhotos. E esses homens que foram atacados, nada, remédio nenhum vai conseguir parar com o sofrimento deles. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. A Bíblia tem ou não tem razão de dizer que essas pessoas vão preferir, vão desejar morrer? Sim ou não? Sim. Quando nós adoecemos, tudo que nós queremos é ficar bom, curado. Sim ou não? Sim. Quando nós sentimos febre, o que é que a gente faz? Toma um comprimido, não é verdade? Toma dipirona sódica, toma paracetamol, corre logo para resolver o problema, porque quer ficar bom, quer que os sintomas passem. Mas dia e noite, os mesmos sintomas sendo agravados sobre uma pessoa, entrando mês e saindo mês, e essa pessoa nem fica bom e nem morre. É um tormento, sim ou não? Sim. Vai ser bom ou vai ser ruim, pessoal? Ruim. Vai ser bom não, né? Hein? Não. Vai ser coisa ruim, não vai? Vai. Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que nos preparar com a nossa vida diante de Deus, nossa vida no altar, com as nossas vestes limpas, andando corretamente na presença de Deus em bom testemunho, diante do mundo e diante da igreja, para que quando a trombeta tocar e Jesus Cristo vier arrebatar a sua igreja, nós possamos subir. Porque quem não subir no arrebatamento vai estar sujeito a passar por essas coisas. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então, irmãos, é melhor estar com Cristo. É melhor estar preparado e subir no arrebatamento da igreja. Nada, digo de novo, como disse na quarta-feira passada, nada vale a pena neste mundo. Tudo que o mundo tem para oferecer, que o diabo, que Satanás, que a carne tem para oferecer, nada vale a pena se o cristão perder o dia do arrebatamento. Amém, irmãos? Amém. E eu lhes digo, pelo sinal que foi dado na palavra de Deus lá em 2 Tessalonicenses, o dia do arrebatamento da igreja está muito próximo. Está às portas. Está errado quem acha que a igreja aqui na terra primeiro tem que pregar o evangelho a todas as nações para depois Jesus arrebatar a igreja. Não é assim que vai acontecer. O evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim, não é o arrebatamento. E quem vai pregar esse evangelho do reino em testemunho a todas as nações serão os 144 mil selados das 12 tribos de Israel. Amém, irmãos? É eles quem vai encerrar, quem vai terminar a tarefa da evangelização. Então a igreja fique pronta, porque a qualquer momento Jesus pode arrebatar a sua igreja. Amém, irmãos? E qual é então o sinal externo de que Jesus vai arrebatar a sua igreja? É um relâmpago? É um trovão? É uma trombeta? É um anjo que vai anunciar? Nada. A Bíblia diz que vai ser no abrir e fechar de olhos. Quem estava preparado, sumiu. Quem não estava, fica. E depois que a porta for fechada, não adianta bater, porque ele não vai acontecer duas vezes. O arrebatamento não vai se repetir. Amém, irmãos? Amém. De acordo com o que nós aprendemos também com a parábola das 10 virgens. Mateus, capítulo 25. Glória a Deus. Então vamos dar continuidade. Já expliquei, atormentado por 5 meses.
tormento semelhante à picada de um escorpião, que dá dor no corpo, febre alta, dor de cabeça, visão turva e vômitos. Esses sintomas vão durar por 5 meses, mas não levam a pessoa à morte. Glória a Deus. Agora nós vamos fazer a leitura dos versículos 7 ao versículo 10, para nós conhecermos a semelhança, a aparência desses demônios. Amém? Vamos lá, versículo 7. E o aspecto, a aparência dos gafanhotos era semelhante ao de cavaleiros aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia como que uma coroa semelhante a ouro, ou seja, uma coroa brilhosa. Isso significa que eles vão ser bem-sucedidos naquilo para o qual eles foram colocados. Amém? Amém. Eles foram colocados para o quê? Para atormentar os homens durante 5 meses. Diga comigo, eles serão bem-sucedidos. Terrivelmente. Amém, irmãos? Eles vão ser bem-sucedidos. Isso é o que representa a coroa na cabeça deles. O seu rosto era como de homem, tinha cabelos como o cabelo de mulher, e os seus dentes eram dentes de leão. Isso fala, sabe de quê? Isso fala de ferocidade. Amém, irmãos? Isso fala de fúria. Isso fala que eles vão atacar a humanidade com uma fúria muito grande. Assim como quando o leão ataca a sua presa. E só existe uma classe de pessoas que estará aqui na face da terra, que não será atormentado pelo tormento desse mal que vai durar 5 meses. Quem são? Os 144 mil selados das 12 tribos de Israel. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos lá. E tinham couraças como a couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. João só conhecia carros daquele jeito, puxados por cavalos, né? Se ele tivesse vivido no tempo de hoje, provavelmente ele diria assim: o ruído das asas deles é como o barulho de uma moto, né? Podia ser mais ou menos assim, ou com o barulho de um motor de um caminhão, né? Mas como João, essas coisas não existiam na época de João, então ele comparou o barulho das suas asas com carros puxados a cavalos. Amém, irmãos? Quer dizer que eles fazem barulho quando eles voam. E tinham cauda semelhante à dos escorpiões, e aguilhão na cauda, quer dizer, tem lá agulha. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Então o que eu expliquei aqui, está certo ou está errado? Está certo. Está certo. É semelhante à picada de um escorpião. Os efeitos colaterais, a manifestação da doença é semelhante à picada de um escorpião, só que isso vai durar durante 5 meses. Tem remédio para passar? Não. Essa doença leva à morte? Não. São 5 meses sofrendo. Tormento de dia e de noite. Por isso é que as pessoas vão preferir morrer. Agora, se uma pessoa com esses sintomas, com essa doença, atacado por um demônio desse, cometer suicídio, é claro que ele vai morrer. Atirar na própria cabeça, pular de um prédio, é claro que ele vai morrer. Agora, da doença, eles não morrem. Amém? Eu já ouvi pregadores, volto a dizer, dizendo que nessa época os homens buscaram a morte e não acharão. Quer dizer que não morre de jeito nenhum. Já vi gente até dando a ilustração que uma pessoa pode ficar até na frente de uma locomotiva, de um trem, ser atropelado pelo trem e mesmo assim vai continuar vivo. Isso não tem condições. Amém, irmão? Amém. Isso é uma especulação, isso não existe. É uma falsa explicação, né? O que nós entendemos pelo contexto é que a morte fugirá dos que estiverem infectados, que a doença dura 5 meses, não tem cura, mas que também não mata. Por isso, por causa do sofrimento, eles querem morrer.
buscarão a morte, mas não encontrarão. Glória a Deus. Só para esse exemplo que o senhor está falando, é tanto que a morte não está presa, como o ministro fala, Sim. que a Bíblia está que ela fugirá. Fugirá Deus. O versículo está dizendo isso. Se fugirá porque ela está existindo. Ela está ali, né? Mas não vai matar pela doença. Versículo 10. E tinham cauda semelhante à dos escorpiões e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Versículo 11. E tinham sobre si um rei. Em outras versões diz um comandante. O anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon. Em grego, Apolion. Passado já um ai,